Já observaram, amados, quando nós examinamos os nossos próprios motivos, nós reconhecemos os mesmos defeitos que antes nós apontávamos com impaciência nos outros. É mais fácil aceitar as limitações dos outros quando eu reconheço os minhas. Sim, muitas vezes os nossos pensamentos são distorcidos e o nosso comportamento é incoerente. Se a percepção de nós mesmos é tão imperfeita, como posso confiar na minha percepção dos outros? Realmente não sei o que qualquer outra pessoa deveria pensar, sentir ou ser. Portanto, não posso mais justificar intolerância. Isso me permite ser cada vez mais aberto e atencioso para com os outros. A palavra de Deus fala que o amor ele cobre uma multidão de pecados. Mas nós só vamos experimentar desse amor e vê-lo realmente cobrir uma multidão de pecados quando nós exercitamos esse amor. Quando nós vamos contra aquilo que os nossos sentimentos exigem de nós, sentimentos tipo quando nós achamos que somos rejeitados, quando nós pensamos que fomos injustiçados, e nós vemos que o outro está precisando de nós, e nós nos negamos a ajudar, nos negamos a sermos solidários, porque nós pensamos, não, eu não posso ajudar essa pessoa, não posso ser solidária com ela. Nós nos esquecemos que o Pai, o Deus que nos criou e nos ama, todos os dias o sol brilha sobre os justos e injustos. A chuva molha o mesmo solo. E Deus nos convoca, nos conclama a agirmos à sua imagem e semelhança. Não é verdade? Então, quando nós olhamos para nós mesmos e fazemos uma autoanálise, nós podemos nos tornar mais tolerantes, confiantes e carinhosos, nos ensinando a aceitar os defeitos dos outros, à medida que procuramos corrigir os nossos próprios defeitos. E o exercício do amor, dessa tolerância, opera verdadeiros milagres dentro de nós. Sabe por quê? Começamos a agir tal como fomos feitos. A essência, a semelhança do Pai. Isso provoca milagres. Faz acontecer coisas que naturalmente seriam impossíveis. Tudo porque escolhemos estar na sintonia do amor, do Criador. Eu não estou dizendo que seja fácil. Não, não é nem um pouquinho fácil. Dói, chega a doer, sabe? E geralmente quando estamos feridos, né? Nós procuramos justificar a nossa intolerância, as nossas razões. A tendência da carne é o ego gritar mesmo, reclamar. Mas dentro de nós, a essência de Deus, e a essência de Deus é amor. Não podemos nunca nos esquecermos de Pedro, né? Quando ele negou Jesus, ele quis desistir. E o Senhor conhecia o coração de Pedro. Ele conhecia a fragilidade humana, mas ele conhecia também a fortaleza de Pedro. Pedro foi escolhido, foi chamado. E ninguém mais do que o Senhor conhecia tanto Pedro quanto Jesus. Ele sabia que um dos sentimentos mais fortes em Pedro era a vergonha, a culpa, a autodecepção. E aí, ele provocou Pedro. Ele perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu já disse que te amo. Pedro, tu me amas mesmo? E Pedro já começou a ficar, né? E Pedro era esquentadinho, né? Só que tu me amas, Pedro. Haja. Amar é agir, é ter atitudes. E a atitude que eu quero de ti, Pedro, é cuidar das minhas ovelhas.
é ser ponte para a salvação delas, é levar a elas a palavra da vida, a palavra que liberta, que traz vida nova, o motivo pelo qual eu vim até a terra e fui estilhaçado, fui injustiçado, fui levado a tamanha angústia de suar sangue. Então, Pedro, tu me amas? Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Sabe? Qualquer outro ser humano comum rejeitaria Pedro. Não, jamais. Isso aí poderia fazer alguma coisa. Mas que bom que Deus nos vê de forma diferente. O olhar do Senhor sobre nós é transformador, é acolhedor, é resgatador, é perdoador. Ele vê em nós aquilo que nós não conseguimos ver. Ele vê em nós a nossa capacidade de amar, que nós mesmos deixamos de acreditar pelas vezes que nós erramos. Né? Então nós podemos realmente nos entregar e saber que Deus confia em nós, ainda que nós mesmos não confiemos. Sabe? A nossa mente é o nosso campo de batalha. É onde nós travamos, né? É onde o inimigo tenta colocar ideias contrárias. É onde ele tenta dizer que nós não somos aquilo que Deus diz que nós somos. É onde ele tenta confundir a nossa identidade. Nos retirar da presença de Deus. E ele não mede esforços para poder nos colocar em conflito, nos levar a dúvidas. Ele é estratégico, nós não podemos subestimar. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo para exaltar o inimigo. Eu estou dizendo porque o nosso cuidado, a nossa vigilância deve ser muito grande. Porque o nosso controle está na nossa mente. Assim como o homem pensa, assim ele é. E para pensarmos coerentemente, para sermos realmente aquilo que Deus nos chamou para sermos, é preciso estarmos vigilantes. É preciso que nós devoremos a palavra. É preciso que nós tiremos tempo para estar com o Senhor. É preciso pedir a Ele fé. É preciso pedir a Ele o querer e a capacidade de realizar, porque isso não vem de nós. O apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, ele é tão fácil de ser feito, não é verdade? Então, realmente, a palavra de Deus diz a pura verdade sobre nós mesmos. Mas ela diz muito mais. Ela diz que o sacrifício da cruz foi suficiente para nos resgatar, para nos ajudar, sabe? Para nos ajudar a entender que a incerteza não é uma falha, mas é uma oportunidade. Que tudo que nós fizermos, sabe? Tudo que cruzar o nosso caminho, pessoas, situações, ideias, tudo tem o potencial para contribuir para o nosso crescimento, entendimento das pessoas. Sabe? Acreditar em nós. Existe mais fé numa dúvida honesta do que na metade das crenças. Sabia? Alfred Lord Tennyson já disse isso. Né? Acredite-me, existe mais fé na dúvida honesta do que na metade das crenças. Mesmo porque Deus conhece os nossos corações, mais do que ninguém, mais do que nós mesmos. E Ele nos ajuda. E à medida que nós aprendemos a confiar em Deus, sabe? Aplicar a palavra nas nossas vidas, o medo e a incerteza são substituídos pela fé e pela confiança. E tudo que nós vivemos nos amadurece, nos aproxima mais de Deus. Sabe? O mais interessado em cuidar da nossa vontade, desde que nós a entreguemos a Deus, aos cuidados de Deus. Ele nos guardará, Ele nos ajudará, Ele sempre nos desafiará a irmos além
Porque a escada espiritual, ela é infinita. Depende do nosso desejo, da nossa prontificação. Mesmo porque essa prontificação também é dada por Deus. Mas há uma parte que nós precisamos fazer. E essa parte é pelo menos abrirmos os lábios e desejar algo mais do que os nossos olhos naturais estão vendo. Porque eles são limitados, a visão humana é limitada. Como diz em Romanos 12:2. Para nós não nos conformarmos com este mundo que está aqui visível, mas que haja uma mudança na nossa estrutura de mente, a fim de que conheçamos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A existência mais preciosa é essa, é conhecermos, não só conhecermos, mas com a graça de Deus vivermos essa vontade perfeita, boa e agradável, que nos levará a ter plenitude de vida, a vencer os dias maus, mesmo em meio às dores, às desilusões, aos temores. Olha o que nós temos vivido agora. Muitas pessoas estão temerosas e é natural que estejamos, mas nós só estamos no princípio das dores. É tudo bíblico e Deus tem a promessa de nos guardar, de nos livrar, de nos proteger. Mas para que nós entendamos isso, é preciso que nós leamos a palavra. Então, se há dificuldade, há muita coisa boa na rede. Há sérios pastores pregando a verdade, não pregando coisas para atrair as pessoas, para colocar mais medo, sabe? Para trazer desespero. Não, esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Ele tem um plano para nós. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Ele não nos deixou aqui a deriva. Haja que houver, haja rumores de guerra, em tudo ele cuidará de nós. Desde que nós permitamos sermos cuidados, desde que nós nos coloquemos debaixo das suas asas em obediência, em desejo de obedecê-lo, de conhecê-lo, de amá-lo. Conhecer a palavra dele é muito importante. Nós não temos forças, poder para nos protegermos, mas nós temos um Pai maravilhoso, tal como a galinha guarda os pintinhos debaixo das suas asas. Assim ele faz conosco. E quando nós temermos, nós poderemos declarar a palavra como está lá em Timóteo. Porque Deus não tem nos dado o espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Declaremos a palavra em outra voz, porque a palavra declarada ela tem poder, sabe? A cada palavra ela vai penetrando poderosamente, porque não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Temos também Isaías 26:3. O Senhor manterá em perfeita paz, não é uma paz qualquer, é perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Qual o propósito firme? Se você ainda não tem um propósito firme, vamos procurar ter esse propósito firme. Que é confiar no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna e inabalável. Nada absolutamente sai do seu controle. Pausando pedalada. Na palma das mãos de Deus, amados. Podemos confiar. Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado. Pausando pedalada. A fé nos conduzirá. A fé é a mais poderosa que nós temos. A fé em Cristo Jesus. A fé no sacrifício da cruz. A fé na palavra de Deus, que nos mostra o início e o fim de todas as coisas. Então, mais do que nunca, que nós estejamos ligados à espiritualidade, a entendermos definitiva e radicalmente que a nossa vida vai muito além do que nós estamos vendo e ansiando.
utilizar a nossa vida espiritual mais do que nunca. Senão não estaremos preparados. Ficaremos desesperados. Quantos entrarão em pânico? Nós não queremos isso, muito menos Deus quer isso para nós. Ele já nos deu a palavra, Ele já nos mostrou a história, Ele já nos revelou tudo o que acontecerá. Procuremos estudar, ouvir pregações idôneas para nos aquietar. Amém? Que Deus, o Espírito Santo de Deus, esteja abundante na sua mente, no seu coração, trazendo a paz que transcende a compreensão humana. Sabe? A fé, estar unida à igreja, congregando, porque brasas unidas não se apagam. Um fortalece o outro. Amém? Que assim seja. Que você possa compartilhar essa palavra com mais pessoas. Porque a palavra de Deus é preciosa. Ela livra, ela liberta, ela consola, ela aquieta. Mas nós precisamos ser semeadores da palavra. Ajudadores. Isso também é um ato de amor. Ajudar aqueles que estão ansiosos, que são ignorantes quanto à palavra, mas que estão vendo as coisas acontecendo. Precisamos ser canais de bênção. Pausando Que assim seja, pedalada. em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê a paz que transcende a compreensão humana, que é a paz que Jesus nos prometeu. Amém?